Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar para que Deus venha dar direção sobre o estudo da palavra de hoje. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos ao Espírito Santo a Tua direção. Que o Senhor venha falar, mostrar e revelar qual é o Teu querer, a Tua boa vontade sobre as nossas vidas, para que assim possamos prosseguir, permanecermos firmes na fé diante de todas as adversidades, para que no final de tudo, meu Deus, venhamos alcançar o prêmio que é a salvação das nossas almas. É o que nós te pedimos, meu Senhor, e te agradecemos pela tua direção, pela tua palavra. Amém. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a importância de nós permanecermos fiéis, firmes, íntegros com Deus, muito mais além de todas as circunstâncias, porque você há de concordar comigo que durante o transcurso da vida passamos por muitas situações adversas, mas não importam as circunstâncias, nós devemos nos manter fiéis a Deus. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos falar de um exemplo que deve ser seguido por nós, que é o exemplo de Jacó, de José, filho de Jacó. Ele era odiado pelos seus irmãos, inclusive porque o pai, Jacó, tinha um certo carinho especial por José. E houve eu vou tratar de resumir a história porque ela é um pouco longa, mas eu quero que você preste bastante atenção para você entender a importância de nós seguirmos sempre fiéis a Deus diante de toda e qualquer circunstância. Então a Bíblia diz que os irmãos não gostavam de José por causa dessa preferência do pai. Até que um dia José teve um sonho, e é o que nós vemos agora aqui na Bíblia, Gênesis 37, versículo 5. Diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Se já não gostavam de José, por causa desse sonho, passaram a odiar ele ainda mais. Diz assim: pois lhe disse, rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve José ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai, aos seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Porque esse era o significado. Jacó tinha 12 filhos, e o sonho foi esse, em que os filhos, os irmãos, o pai e a mãe chegariam um dia que eles se inclinariam diante de José. E o que aconteceu? A Bíblia fala que os irmãos foram para o campo. Jacó então chegou para José: por que você não foi para o campo? Vai lá, junto com seus irmãos. E José foi então ao campo, juntamente com seus irmãos. E foi lá que os irmãos conspiraram contra José. Diz aí no versículo 18: de longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. O ódio era tanto dos irmãos que queriam até matar a José. E dizia um outro:
um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, matemo-nos e lancemos numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos que lhe darão os sonhos. E quando José chegou aos irmãos, foi o que, de certa forma, eles fizeram. Eles lançaram ele numa cisterna, jogaram ele numa cisterna, lançaram ele ali, justamente por causa dessa inveja. Imagina, os próprios irmãos conspirando contra José. E a história segue, diz a Bíblia que um bando passou por ali, os irmãos conspiraram então, Judá então falou: não vamos matar o nosso próprio irmão, que proveito tem? Então viram aqueles homens passando: de que proveito tem a gente matar o nosso irmão? Vamos tirar proveito dessa situação, já que a gente não gosta dele, vamos vender ele por escravo. E é exatamente isso que os irmãos fizeram. Venderam José, um homem livre, o próprio irmão, venderam ele como sendo um escravo. E você vê que diante de toda essa situação e circunstância, José, ele seguiu sendo fiel a Deus. E são várias as situações que passaram com ele, são várias as situações que passam na nossa vida, mas nós devemos seguir permanecendo fiel ao nosso Deus. A Bíblia diz que José foi vendido para um homem chamado Potifar, que era oficial de Faraó. E diz aí no capítulo 39, no versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e o pôs de mordomo em sua casa, e lhe passou as mãos em tudo que tinha. Por quê? Porque José era fiel. Só que se não bastasse isso, a Bíblia diz que José era um rapaz bonito, e a esposa de Potifar colocou o olho nele e queria se deitar com José. Só que José, por ser fiel a Deus, recusou tal sugerência da esposa de Potifar. Diz aí no versículo 7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor. Olha o caráter de José. Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem passou ele a minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, olha que interessante e profundo esse versículo. Como eu, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Esse é o caráter que nós devemos ter diante de todas e qualquer circunstâncias ou situações que se apresentem na nossa vida. Devemos seguir sendo fiel, íntegro à nossa crença, à nossa fé, ao nosso Deus. E como ela não conseguiu, e ela, na verdade ela seguia insistindo e não conseguia, ela então teve uma oportunidade que se agarrou das vestes de José, falou: deita comigo. E José, por seu caráter, a Bíblia fala que ele escapou. E a esposa de Potifar ficou com a roupa dele nas suas mãos. Então ela começou a gritar, mas você imagina a situação, ela ficou com raiva porque ela não conseguiu o que ela queria.
E ela chegou para Potifar, e é o que nós vemos no versículo 17. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Fugiu para fora. E o que aconteceu? Potifar acreditou naturalmente na esposa, e a Bíblia diz que José, que já foi vendido por escravo pelos próprios irmãos, agora por segunda vez estava sendo injustiçado, e a Bíblia diz que Potifar o mandou para a prisão. Só que, olha que legal o que diz no versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Portanto, o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Por que o Senhor prosperava? Justamente por causa dessa fidelidade, dessa integridade. Quantas são as pessoas que, na mais mínima adversidade na vida, ela simplesmente se volta contra Deus, ela dá as costas para Deus. José não. Mesmo diante dessa situação, ele seguiu sendo fiel, íntegro e reto para com Deus. A história segue, a gente vai seguir para amenizar o tempo. A Bíblia fala que 2 servos, o padeiro e o copeiro de Faraó, foram presos. E eles se encontraram com José lá na prisão. E ambos tiveram um sonho. E José, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou os sonhos de ambos. Que um morreria, depois de 3 dias morreria, o outro voltaria a servir a Faraó. E o sonho, tal qual como tinha sido revelado por José, esse sonho, então, ele pediu uma coisa para o copeiro. Ele falou, olha, já que ele foi livre da prisão, Faraó chamou ele de volta para servir, ele falou, olha, eu só te peço uma coisa. Quando você chegar lá diante de Faraó, fala bem de mim. Fala a meu respeito. Porque José sabia que ele estava ali e estava sendo injustiçado. E o que aconteceu? Diz aí no capítulo 40, versículo 14, podemos até ler, diz assim, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. E lá no versículo 23 diz assim, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E a Bíblia fala que passaram-se 2 anos. José tinha sido vendido por escravo pelos próprios irmãos, tinha sido preso injustamente pelo patrão, e agora tinha sido esquecido por aquele no qual ele revelou o sonho. Só que depois desses 2 anos, aquela famosa história que a Bíblia nos relata, que Faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas magras, que devoravam 7 vacas gordas, e elas seguiam magras. E não houve intérprete nenhum em toda a terra do Egito, não houve ninguém que conseguisse revelar aquele sonho. Foi aí então que o copeiro lembrou, olha, quando eu estive preso, eu conheci um hebreu lá na prisão, e ele revelou o sonho, e tal qual como ele revelou, assim aconteceu.
por que não chamar ele, já que ninguém consegue revelar esse sonho? Então, José foi chamado diante da presença de Faraó e revelou: olha, os 7 anos de vacas magras são 7 anos de seca. 7 vacas gordas representam os 7 anos de fartura, de abundância. Virão 7 anos de muita fartura, muita abundância no Egito, como nunca houve. Mas depois vai vir 7 anos de muita seca, escassez, miséria. E ninguém vai lembrar daqueles 7 anos de fartura. E ali José já soube aproveitar a sua oportunidade da ocasião. Já falou: olha, constrói celeiros, estoque em grãos, para que o faraó, para que possa o faraó passar por essa situação e o Egito não venha sofrer tanto diante dessa situação. E bom, foi realmente o que aconteceu. O faraó concordou com a interpretação daquele sonho. A Bíblia fala que Faraó colocou o dedo, o anel no dedo de José, e ali foi dado a ele a autoridade para governar sobre toda a terra do Egito. E a história foi passando, os anos foram passando, mas José sempre foi fiel e íntegro ao seu Deus. E Deus ali já começou a honrar a ele. E depois de tanto tempo, vieram 7 anos de prosperidade, depois vieram 7 anos de seca, de miséria, e todos os povos iam para o Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. E ali aquele sonho que José teve lá no início, em que as estrelas se curvavam diante dele, aquele sonho se tornou realidade. Os irmãos de José, o pai e a mãe, se curvaram diante dele. Tinham passado muito tempo, José estava diferente, ele ficou irreconhecido diante dos irmãos, mas ali aquele sonho se tornou realidade. E é muito legal essa história, porque lá no capítulo 45, tudo passa por algo, por alguma razão. Lá no capítulo 45, versículo 5 do livro de Gênesis, diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, como escravo para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Você vê que interessante. Aqui ele reconheceu que tudo que ele passou, que foi ser vendido por escravo pelos próprios irmãos, ser preso injustamente pelo patrão, depois ser esquecido, ele reconheceu que todas essas coisas foram necessárias para que ele chegasse exatamente onde ele deveria chegar. Quantas não são as situações, e agora eu faço uma pergunta e levo você a pensar, meditar e refletir, quantas não são as situações, circunstâncias que você passa na vida, e às vezes essas circunstâncias, situações, elas são necessárias para que você chegue aonde você deve chegar? E vemos aqui a essência de José. Qual foi a essência dele?
a essência dele, diante de todas as situações que se apresentaram a ele, a essência dele foi ser fiel a Deus. Agora eu faço essa pergunta para você. Você tem tido essa mesma essência dentro de você? Você tem se mantido fiel diante de Deus? Diante de toda e qualquer situação? Porque uma coisa é quando a gente vem na igreja, busca Deus, Deus começa a abençoar, honrar, as coisas começam a dar certo, isso é maravilhoso. Levantamos as mãos e damos glória a Deus. Só que isso acontece ao contrário. Você vem na igreja, não tem acontecido nada, muito pelo contrário, veja acontecer coisas boas, só tem acontecido coisas ruins. Você tem levantado as suas mãos e também dado glórias a Deus? Diante dessas circunstâncias e situações, você tem se mantido fiel? Você tem tido essa essência dentro de você? Ou as circunstâncias adversas da vida têm tirado, apagado ou mudado essa essência dentro de você? E eu tenho algo muito particular com essa palavra. Inclusive, eu falava com o pastor Celso e eu comentei para ele falei para ele uma seguinte frase. Eu falei: pastor, como é que eu posso reclamar do meu passado? Como é que eu posso reclamar do meu passado, que não foi bom, que eu passei por muitas situações adversas, se o meu passado me trouxe aqui? Porque se não fosse pelo meu passado, talvez hoje eu não estaria aqui dirigindo essa palavra para você. Então você vê que os planos de Deus são perfeitos. Não interessa o que você passou, não interessa o que você está talvez passando agora, você tem que se manter fiel a Deus e dar glória a Ele, porque se você se manter fiel a Ele, você pode ter certeza que Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Eu estava lendo a Bíblia e eu gostaria de pedir para você abrir lá no Novo Testamento, no livro de Atos. Atos capítulo 14. Paulo, ele fala isso sobre as tribulações, né? A pessoa manter-se fiel a Deus. Porque aqui Paulo tinha ido no templo, tinha pregado, falado sobre o Evangelho, falado sobre Jesus. E os judeus foram e apedrejaram a Paulo. É o que diz aqui Atos capítulo 14, versículo 19. Diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando por morto. Presta atenção. Paulo, por pregar o Evangelho, tinha sido apedrejado. E sabe, o negócio foi tão feio que deram ele como morto. Tiraram da cidade, esse aqui já foi. Só que ele não morreu. Diz o versículo 20: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte que ele foi apedrejado, partiu com Bernabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E presta atenção nesse versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações,
nos importa entrar no reino de Deus. E Paulo podia falar isso com toda a propriedade, porque ele, por pregar o evangelho, foi apedrejado. E ele nos dá um ensinamento valioso, igual a história de José. Eles nos dão um ensinamento valioso, que não importa a situação, não importa a circunstância, não importa os problemas, não importa, nada importa. O que importa é uma só coisa: eu tenho que entrar no reino de Deus, eu tenho que alcançar a minha salvação. Nada pode tirar o meu foco. É o que eu sempre costumo dizer: nós devemos olhar para Cristo, nós devemos olhar para o nosso Senhor, o autor, o consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Então não interessa os problemas que talvez hoje você está assistindo essa mensagem e você está passando por uma situação, você está passando por um problema que você talvez não consegue nem ver a saída, a solução para isso. Só digo uma coisa para você: mantenha-se fiel. Ore a Deus, mantenha-se fiel, olhe para Jesus. Tudo passa. Nessa vida tudo passa, no mundo tudo passa. A própria palavra ela ensina: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo passa. Mas a nossa fé, ela tem que permanecer firme diante de Deus, diante de toda e qualquer circunstância. Para finalizar, Paulo, claro, tem vários exemplos na Bíblia. Romanos capítulo 3, um pouquinho mais à frente, Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: e não somente a isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E um pouquinho mais na frente, agora sim, para finalizar, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, também no capítulo 5, Paulo outra vez nos dá um ensinamento maravilhoso. Ele diz, deixa eu achar aqui, ele nos ensina o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, versículo 15, ele diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Você vê lá José, ele não retribuiu com o mal. Depois de tanto tempo, tantos anos, quando os irmãos, o pai e a mãe se inclinaram diante dele, porque ele era o governador do Egito, e suplicaram por comida, ele não retribuiu com o mal. Ele não chegou, agora vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo. Não, muito pelo contrário. Ele entendeu, não, tudo aquilo eu tive que passar para hoje poder estar nessa situação, poder salvar toda a minha família. Ele diz assim, Paulo segue ensinando: evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, com todo mundo, para aquele que faz o bem para nós, como aquele que faz o mal para nós. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retém o que é bom.
o que você pode tirar de bom numa situação ruim? Porque a gente sempre pode tirar algo bom. Quando você está passando por um problema, uma situação ruim, uma das coisas boas que você pode tirar daquilo ali é justamente, talvez, a perseverança. Talvez aquele problema, aquela situação te levou a orar mais, a jejuar mais. Então os problemas sempre terminam trazendo algo de bom também sobre as nossas vidas. E é exatamente isso o que nós devemos fazer. Permanecer fiel, firmes diante de Deus. Então, não importa o que você está passando hoje, eu não posso reclamar por tudo que eu passei no passado, todos os problemas que eu tive, as vezes que eu me encontrei angustiado, aflito, as vezes que eu chorei. Eu não posso reclamar do meu passado, porque o meu passado me trouxe aonde eu estou hoje. Então, em tudo devemos dar glórias ao nosso Deus, ao nosso Senhor. É claro que quando a gente passa por uma luta, por algum problema, às vezes é difícil, mas nós temos que manter-nos firmes, fiéis a Deus. Eu gostaria justamente de fazer uma oração, principalmente por você que talvez agora está passando por alguma situação adversa na sua vida, para que Deus venha te dar forças, ânimo, fé, coragem, para você permanecer firme e seguir sempre olhando para Cristo. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Que, meu Deus, venhamos ser fortalecidos no Teu amor, na Tua graça, no Teu carinho. Pai, eu te peço por aqueles que talvez hoje estão passando por uma tribulação, estão passando por uma doença, estão passando por um apuro econômico, estão com algum problema na família, no casamento. Pai, dê forças, fortaleça o teu filho, os teus filhos, assim como o Senhor era com José, porque José decidiu manter-se firme e fiel contigo. Assim também, meu Deus, que o Senhor venha a ser com essa pessoa, que embora esteja passando por 1001 situações, ela coloca dentro do seu coração: não, eu quero seguir os exemplos de José, de Paulo, eu quero seguir firme, eu quero seguir perseverando. Talvez hoje ela não entende e compreende, como um dia no meu passado eu também não entendi e não compreendi o porquê eu passei por tantas situações, mas eu sei que isso meu passado me trouxe até aqui. O Senhor me honrou, me abençoou, e eu sei que o Senhor vai honrar e abençoar também essa pessoa, se ela se manter fiel a Ti. E quantos são os outros irmãos que também já passaram por 1001 situações e hoje dão glórias a Deus, deram glórias a Deus no passado por estar passando por aquela situação e hoje entendem e compreenderam por que tiveram que passar por tudo aquilo. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, venha nos encher sempre com a tua unção, com o teu Espírito e com a tua presença, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Se você gostou, compartilhe o link, compartilhe com outra pessoa, com um irmão, para que ele também possa ser abençoado através dessa palavra. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.